Você já percebeu a facilidade que o ser humano tem de definir a vida da outra pessoa de acordo com a sua percepção? Ai, aquela pessoa é tão egocêntrica, egoísta, soberba. Você já viu a facilidade que nós temos para fazer isso? Mas você já parou para pensar que a facilidade com que a gente faz e encontra percepção para a vida do outro seja talvez um problema não do outro, mas sim sua? Talvez eu esteja olhando para outra pessoa dentro de uma percepção, mas não de acordo com como ela seja, mas como eu sou. E quando você para pensar nisso, você fala, gente, isso é um grande problema. Porque o ego é um problema para todo ser humano. Aí alguém vai olhar e vai dizer, nossa, mas eu não sou desse jeito. Eu não faria isso. Eu não faria aquilo. Eu não agiria desse jeito. Sinto lhe informar, isso já é uma expressão de ego gigantesco. E aqui está o problema, que todo ser humano tem problema com ego. E tá tudo bem. Jura, Clarissa? Tá tudo bem. Por quê? Porque o ego de todo mundo tem que ser transformado de acordo com o Evangelho, de acordo com Jesus Cristo. O seu ego não é transformado com você mesmo, porque você nada pode fazer sem Jesus. E é por isso que eu quero te apresentar esse livro, Ego Transformado. Esse livro é muito fino, muito fino. Já tem o hábito de ler mais, lê isso aqui em 1 hora. Em 1 hora. Mas quem não tem tanto costume, lê em 2, no máximo 3. Analisando, lendo com no máximo 3 horas, uma tarde. Esse livro tem 48 páginas. Esse livro é fantástico. Ele é pequenininho. Você lê ele em uma tarde e ele muda a sua vida para o resto da vida. Então, eu quero recomendar e eu quero falar com você sobre esse livro. Mas eu não vou fazer uma resenha específica dele, tá? Por quê? Porque eu sempre falo com as minhas indicações aqui que o meu objetivo não é trazer uma resenha de detalhes, né? De detalhes sobre o livro. Mas eu quero instigar a você a comprar e ter uma leitura que pode te transformar, tá bom? Então, te apresento. Ego Transformado. Vou deixar o link para você aqui na descrição. Gente, eu adquiri esse livro acho que por R$11. R$11. Você não compra um lanche hoje. Você não compra um cachorro quente por R$11, tá? No máximo 15. Vou deixar para você aqui na descrição. Gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então eu quero falar para você sobre 3 frases que tem dentro desse livro que simplesmente me transformou. Transformou. Eu tenho duas indicações aqui também que eu falo, gente, todo mundo deveria ler esses livros. Vou deixar aqui também na descrição para quando você terminar esse vídeo, você vai lá. E em todas as minhas indicações, eu deixo um link para você adquirir o livro com promoções, tá? Então, aproveita. A outra indicação, que tem um livro assim maravilhoso, ele estava até por aqui por perto de mim, Viciados em Si Mesmo. Se você tem o combo dele, se você quiser comprar o combo, você consegue adquirir ele junto, porque eu adquiri eles juntos, tá? E é assim, fantástico. Viciados em Si Mesmo, depois você lê o Ego e fantástico. E tem um outro também que eu indico, falando sobre 4 estratégias do diabo, né? Que é assim, maravilhoso também. Vou deixar para vocês aqui também. Então, assim, são leituras que podem realmente trazer uma mudança. Vale a pena. Mas eu quero ler com vocês rapidamente 3 frases, gente. 3 frases que vocês vão dizer, gente, absurdo. Olha isso aqui. Eu quero falar primeiro sobre o ego, tá? O ego aqui, olha essa frase aqui. O problema do ego não é que pensamos muito ou pouco sobre nós. É que pensamos em nós o tempo todo. E isso é muito perceptível nos dias de hoje. Por quê? Porque nós criamos a grande estrutura mental. Eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que olhar para mim. Eu não posso deixar as outras pessoas me ferirem. Eu não posso deixar as outras pessoas me tocarem. Eu sou o intocável.
ou quando você pensa muito, ou quando você pensa pouco, né? O problema é que você está sempre pensando em você. Você não consegue ter uma percepção de dor do próximo. Você não consegue ter um pensamento de, poxa, e o próximo? Não consegue, por quê? O próximo na sua lista não se encaixa, porque é sempre você, sempre dói em você. Já viu dentro de uma briga? Dentro da briga, você não quer saber se o outro foi ofendido ou se o outro também saiu chateado, mas você pensa que o outro te feriu e o outro te chateou. Nunca o próximo. Esse problema do ego é muito grande, porque a gente sempre quer pensar em nós como a vítima, mas sempre amenizando a nossa situação. Não, eu sei que eu errei. Eu até sei que eu errei. Mas eu cheguei nesse ponto porque o outro agiu dessa forma comigo. O ego. Nós sempre estamos pensando em nós. Isso é um grande problema, gente. Isso é um problema tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue enxergar que isso é um ego. A gente acha que é proteção. A gente acredita que isso, não, é eu protegendo a mim mesmo. Porque se eu não me proteger, quem vai me proteger? Se eu não me defender, quem vai me defender? Sabe? E aí eu falo sobre isso no livro Viciados em Si Mesmo, que eu já disse pra vocês. Vai lá assistir o vídeo, que vale muito a pena mesmo. Então o problema aqui não quando a gente fala, né, sobre o ego, a gente acredita muito sobre a autoestima, né? Ou tem gente que tem autoestima baixa, ou tem gente que tem autoestima elevada, né, lá em cima. Só que o problema do ego não é a autoestima nem baixa e nem alta. É a autocentralidade. Você pensa que você é bom demais ou você pensa que você é ruim demais, mas você sempre tem que estar no centro, sabe? Ou como a vítima ou como o grande. Você sempre tem que estar ali. Isso é um grande problema, gente. Isso é um grande problema. Esse livro aqui te ensina tanto, tanto, que você sai assim tonto. Você fala, não é possível. E aí ele fala sobre algo também muito interessante que eu gosto, e eu falo muito, quem me conhece de mais perto, sabe que eu falo sempre sobre isso, que é a humildade. Olha a frase que ele vai falar sobre humildade. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si. Tem um grande problema nos dias de hoje. Qual, Clarissa? A falsa humildade. Que, não, eu não sei. Não, eu não posso. Não, eu não, sabe por quê? A gente sempre quer tirar o nosso de falar, não, porque a outra pessoa quer estar na frente, a outra pessoa é soberba porque quer fazer. Eu não quero aparecer. Isso se chama falsa humildade, tá bom? Porque você tá querendo dizer que a humildade é se anular, que a humildade é você se colocar para baixo, mas isso não é humildade. Não é. Humildade dentro do Evangelho, no Senhor, é você reconhecer que você, sem Ele, não faz nada. Mas você tem algo que você carrega, não por quem você é, mas quem está dentro de você. Então, quando você diz que não tem nada, você está afirmando: eu não tenho ninguém dentro de mim que me dê algo tão poderoso para eu poder repassar, para eu poder frutificar, para eu poder transmitir. Você simplesmente está se anulando, você está se colocando para baixo, você está dizendo que você não tem nada, que você não pode nada, que você não sabe nada, com uma grande falsa humildade, acreditando que isso é humildade. Mas não é. Entende? Porque nada é sobre você. O Evangelho não é sobre você. A vida cristã não é sobre você. Você não é sobre você. Quando você entende isso, quando você morre para Cristo, nada mais fala sobre nós mesmos, mas sim sobre Cristo. Então, quando você entende que a humildade não é mais sobre si, ou sobre, não, mas eu não tenho. Não, você nunca teve. E você nunca vai poder fazer. Mas quem está dentro de você, ou quem colocou algo dentro de você, te capacita e te eleva a fazer aquilo que ele está mandando, te ordenando, te capacitando e te elevando. Então para de fazer humildade. Não, porque eu não sei. Não, porque eu não tenho uma palavra. Não, porque eu não tenho uma boa voz. Então faz o seguinte, não pega no microfone, não canta,
não ora, não faz nada. Fica em casa e não frutifica. Entendeu? Porque aí sim, você vai poder dizer que você não tem nada. Que aí realmente, você não alimenta o seu espírito, você não busca, você não ora, aí você vai ter. Entende? Entende a diferença? Mas quando você ora, quando você busca, quando você jejua, quando você, sabe, está procurando frutificar, você tem algo a transmitir. E é sua obrigação, é seu dever transmitir, porque ide e ensinai, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando. Então é seu dever. Para de falsa humildade. Isso também é ego, sabe? A falsa humildade é um ego invertido. Não adianta de nada. Olha essa frase aqui, por último, que eu também anotei, que, cara, é absurdo, que fala sobre o evangelho, né? Em Cristo, eu sou mais pecador do que jamais ousei admitir. E mais amado do que jamais ousei esperar. Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque você entende que você não precisa fingir perfeição, ok? Porque você é mais pecador do que jamais você poderia admitir. Você é pecador porque você está reconhecendo quem ele é. E você está conseguindo reconhecer quem você é. Tá bom? Esse é o poder do evangelho. Esse livro vai fazer com que você entenda isso muito claramente. O poder do evangelho, ele te transforma de uma forma tão forte, tão forte, que você fala, gente, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você entende o pecador que você é, mas você entende o quão amado você também é. Então também não tem mais culpa, sabe? Nenhuma condenação há quando nós estamos em Cristo Jesus. Então você não carrega o peso da perfeição, mas você caminha por um caminho perfeito. E você também não carrega mais uma condenação, nem por uma culpa, mas você caminha pelo caminho reto e justo de Jesus Cristo. O ego vai sendo desmontado, vai sendo quebrado e ele vai sendo transformado. Muitas das vezes o nosso ego está inflado demais ou o nosso ego está vazio demais. Mas nós precisamos ter um ego transformado para ser a imagem de Jesus Cristo. E esse livro aqui pode te ajudar. Então eu vou deixar ele para você aqui. Fala o que você acha, se você já leu, se você já adquiriu. Se você vai adquirir, deixa aqui nos comentários para eu saber que você está adquirindo, para eu saber que você está fazendo uma leitura. E quando você terminar, volta aqui também, volta, para você me dizer o que você achou. Deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, levar para outras pessoas também a indicação desse livro, porque vale muito a pena. Se todo mundo ler, se pelo menos muita gente ler, a gente já vai ter ao nosso redor algumas pessoas, sabe? Mais transformadas e a gente não vai ter tanto trabalho, tanta dor de cabeça, sabe? E continua sendo transformado e adquirindo bons livros, boa leitura, que isso vai te ajudar, assim como tem me ajudado também, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Paz.